Olá, meu nome é Angela Natel. Eu quero ler um trecho aqui, compartilhar desse livro aqui, Como Ler o Evangelho de João, é da editora Paulus, né, do José Bortolini, e um trecho que fala sobre João 10, que esses dias eu fiz uma postagem, compartilhei uma imagem de uma senhora fazendo uma denúncia política contra o governo, usando a referência de João 10:10, que fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e usando esse texto para denúncia de governo político, de líder político. E eu chamei a atenção de que ela estava fazendo uma exegese correta, diferente do que se vê os pastores fazendo nos púlpitos e até mesmo professores nas faculdades teológicas denominacionais, que ensinam que essa passagem se refere ao diabo, né? Esse ladrão se refere à figura do diabo, que é uma interpretação completamente equivocada se observar-se o contexto em que esse texto está sendo mencionado. Quero ler um trechinho bem curto para trazer essa reflexão para uma exegese que não seja porca, nem mal feita, nem manipuladora. O capítulo 10 tem como pano de fundo o Evangelho de João, né? A festa da dedicação. Em relação às outras, é uma festa recente. Começou a existir no ano 164 a.C., quando Judas Macabeu purificou e consagrou o templo de Jerusalém. A festa durava 8 dias e um dos textos bíblicos mais importantes para essa ocasião era o capítulo 34 de Ezequiel. Muita atenção, você pode meditar nesse texto. Esse capítulo denuncia os líderes políticos de Israel, pastores, pois devoram o povo em vez de defendê-lo. Os pastores se tornaram os lobos do rebanho. Esse tema já apareceu no episódio da cura do cego de nascença. As lideranças político-religiosas do tempo de Jesus exploravam o povo, mantendo-o na miséria, o cego que pedia esmola. No final desse episódio, Jesus deixou claro que as lideranças eram os responsáveis pela situação em que o povo se encontrava. Logo no início do capítulo 10, Jesus chama essas lideranças de ladrões e assaltantes, 10, 1 e 8. E em seguida de mercenários, 10:12, isto é, líderes que se interessam pelo povo somente à medida que o povo serve como massa de manobra. Jesus não quer que o povo seja suporte para os privilégios dos poderosos. O povo está encurralado, ou seja, vive na situação em que se encontrava o cego antes que Jesus o curasse. Situação de miséria, esmola e dependência dos poderosos, cegueira. Só há uma maneira de as lideranças se aproximarem do povo, é passando pela porta, que é Jesus. Em outras palavras, quem se aproxima do povo com uma prática diferente da prática libertadora de Jesus só pode ser considerado o ladrão da liberdade e da vida do povo. A prática de Jesus é uma prática de libertação. Ele conduz para fora do curral, isto é, liberta de tudo o que oprime e explora o povo. Para ilustrar esse tema, Jesus contou às lideranças a parábola do pastor. Há entre o pastor e as ovelhas uma sintonia perfeita. As ovelhas conhecem a voz do pastor e este reconhece as ovelhas pelo nome. Jesus está usando uma imagem muito comum nos campos da Palestina, a imagem do pequeno proprietário de ovelhas. À luz do capítulo 9, descobrimos que o cego curado é a ovelha que escuta a voz de Jesus, e ele é o pastor que conduz para fora do curral. O cego curado foi expulso da sinagoga, pois aí o povo não tem liberdade nem vida. As autoridades fingem não entender a parábola, 10:6. São os cegos do capítulo 9, cujo pecado permanece, 9:41. Botando à parte o capacitismo do texto bíblico, que hoje nós temos a noção de capacitismo, mas naquela época isso é um anacronismo, né? Mas nós precisamos também verificar isso, de chamar de cego, usar uma deficiência para expor uma maldade, isso é capacitismo, fica aqui o alerta. Então não se usa deficiência para comparar-se com maldade, tá? Vamos ter isso em mente. Pondo isso de lado, é importante perceber que o texto de João 10, ele vai fazer inúmeros paralelismos, vai falar de ladrão, do mercenário, daquele que não se importa com as ovelhas, e esses são os falsos pastores. Se você observar isso em relação ao contexto em que o texto está sendo pronunciado, você vai perceber que essa festa, na época em que estava acontecendo a narrativa, ela remete ao texto de Ezequiel 34, que fala também de falsos pastores, de maus pastores, que
pastorem o próprio umbigo. E pastor, nos textos bíblicos, eles não se referem ao que nós entendemos hoje como pastores, que são os líderes religiosos, porém são líderes políticos. Os pastores de Israel em Ezequiel 34 são os líderes políticos. E os pastores, o falso pastor, os mercenários, aqueles que não se importam com as ovelhas, são também os líderes políticos. Então é importante que a gente perceba o contexto em que isso está sendo dito, entenda o sentido das palavras, dos termos que tem no texto, e não adianta espernear, não adianta dizer que é errado, se você não leva em conta o que o texto de fato está dizendo, tá bem? Pode se espernear, chorar, fazer textão, eu vou excluir, e ótimo que me exclua, me bloqueie. Por quê? Porque você não está afim de aprender e de estudar, de pesquisar por si mesmo. Pesquise por si mesmo, veja e entenda que essas críticas são de fato necessárias. Não adianta usar a Bíblia e o nome de Deus para desumanizar as pessoas e, inclusive, usar para que as pessoas sejam desviadas. Você prefere colocar toda a culpa num diabo, colocar uma figura de diabo na igreja, para não ser profeta, para não atuar profeticamente nas denúncias às injustiças e desigualdades. Então fica aqui a dica e boas leituras para vocês.